Gente, esse bloco 3, a parte final dessa parola, está incrível. Eu quero realmente desafiar você a ficar com a gente até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra especial para você que está passando por um tempo de luto, um tempo de dor, uma palavra de esperança que vai encher o seu coração. Fica com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, estamos aqui de volta então para a terceira e última parte da nossa parola 56. Esse aqui é o fechamento, porque a gente passou aqui praticamente 3 parolas e 2 terços falando a respeito do sofrimento, contextualizando, falando do ambiente, falando de quem é Deus, falando de quem é a dor, falando para onde vai, onde fica, quem foi e tudo mais. Mas olha, nada melhor do que a gente encerrar essa roda de parola com uma afirmação do próprio Senhor Jesus, que está registrada lá em Apocalipse 21, quando ele chega lá no final, quando todo mundo acha que é o fim, ele chega e fala assim: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas na minha vida, na sua vida, Paulinho, na sua vida, Elcinho. Quando a gente acha que é o fim, quando a gente acha que é um ponto final, Jesus vem, coloca uma vírgula e fala assim: vamos seguir coisa nova daqui para frente. Há sempre uma esperança que vem do céu sobre o nosso coração no momento de tribulação e de dor, não é verdade? A conduta que a gente não pode ter quando a boa nova chega é a conduta daqueles 2 viajantes para Emaús, né? Que no fundo, eles tinham cada um deles, né? Tinha um sentimento pessoal de que alguma coisa diferente existia naquele intruso da viagem. Porque depois os 2 mesmos dizem isso: acaso não nos ardia o coração quando ele nos falava das coisas de Deus, né? Então os 2 eles estavam sentindo alguma coisinha lá, mas nenhum dos 2 revelaram isso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente, no nosso evangelicismo, ou seja, o que nome você quiser dar, às vezes a gente tem a palavra guardada em algum lugar. A palavra da ressurreição estava guardada naqueles discípulos em algum lugar. O que eles não permitiram é que essa palavra fosse vivificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles não permitiram que essa palavra se transformasse em ação viva. O vivificar significa isso: ser transformado em ação viva, em ação prática, né? E quando eles mesmos calaram essa palavra dentro de si, eles calaram a atuação do Senhor naquilo que diz respeito a essa transição. Na verdade, no caso deles, eles retardaram por um tempo, né? Então, esse comportamento, o comportamento de ter a palavra e deixá-la engavetada, ele não vai fazer de mim alguém que transiciona para uma condição de coisas novas. Mas a convicção de que as coisas novas estão logo à frente me esperando e o permitir que o Espírito Santo me conduza a estas coisas novas, isso sim vai me levar para esse ambiente de renovo, para esse ambiente de novidade. Ao cheiro das águas, o tronco caído brota. E se eu sou esse tronco caído, eu preciso abrir bem as minhas narinas para procurar esse cheiro das águas. Amém. Quando você cita esse texto de Jó, é tremendo, né? Porque isso me faz entender que no fluir das águas, né, Salmos vai dizer que do trono de Deus flui o rio dele. E é interessante que esse mesmo rio lá em Apocalipse vai dizer que existe uma árvore plantada à margem desse rio cujas folhas traz cura. Isso me faz entender que existe sempre um plano de Deus para a restauração. Existe um plano de Deus para que as coisas novas se façam. O Arthur ele citou Apocalipse,
Mas nós vamos pegar também esse mesmo texto lá em Isaías e um texto mais ou menos igual lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Que ele vai falar o quê? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, isso significa dizer, lógico, que quando Paulo está falando a respeito desse texto, ele está falando sobre a questão de nós não termos mais uma consciência de pecado, mas sim uma consciência de justiça. Mas, quando eu e você nos sujeitamos à palavra, e aí, experimentando de uma cura, eu gosto muito de um versículo que o pastor Jean Luiz cita, ele fala assim, porque o Senhor perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Ou seja, existe a possibilidade de eu estar vivendo um embaraço na minha vida, e nós falamos aqui sobre permanecer no luto, quando Deus ele já estabeleceu o desembaraço. E aí significa que Deus ele está trabalhando, nós falamos isso no bloco passado, Deus está trabalhando nos bastidores para que as coisas fluam, para que as coisas rompam na minha vida. Que é para que as coisas elas deixem de estar no estado que está hoje, para que eu vá num próximo nível. Vamos lembrar que a palavra do Senhor vai dizer que eu vou de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Isso me faz entender, como o Paulinho bem lembrou no outro bloco, que Deus ele trabalha em ciclos, em estações. Agora, se no ano eu tenho 4 estações, por que eu insisto em viver no inverno quando o inverno já passou e já está na hora do verão? A própria palavra vai mostrar que existe a chuva serôdia, existe a chuva temporã, e o Senhor ele vai trazer muita chuva para que haja abundância. Então, ou seja, vai haver um tempo de chuva, mas vai haver um tempo de semeadura, mas vai haver um tempo de crescimento, de colheita, e assim, não existe razão. Se eu tenho o meu coração pautado na palavra, crendo que o meu Salvador vive, né? Meus amados, nós temos que mudar a nossa mentalidade e entender que aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumpri-la e levar aos seus efeitos. Porque a palavra do Senhor diz que todas as promessas têm o sim e o amém de Deus. E se ele está falando que ele... E olha que interessante, os Salmos, ele vai dizer que quando o Senhor mudou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonham. Se nós lembrarmos, o povo estava no exílio. E agora ele está falando, mudou a sorte, e eles ficaram como quem sonham. Sabe, existe um tempo chamado hoje. Sabe, o tempo da grande oportunidade chegando nas nossas vidas. Ou um tempo de rompimento, um tempo de crescimento, uma nova estação sendo iniciada. Agora, os teus olhos têm que estar focados, como o Arthur bem lembrou no versículo de cabeceira dele, focados no autor e consumador da nossa fé. Porque só assim as coisas vão acontecer. Se nós mantivermos os nossos olhos de uma forma que não é no autor e consumador da nossa fé, Deus ele pode estar trabalhando nos bastidores. Mas nós vamos ficar igual os 10 espias, falando, não, mas ali tem muito gigante. Não, mas sabe, daquilo ali vai ter muita luta. Quando, na verdade, nós deveríamos estar caminhando como Josué e Caleb. Ei, aleluia, Deus vai dar essa terra para nós. Sabe, vai ter luta, vai ter aflição, nós vamos para lá. Mas, olha, Deus falou que os cananeus já morreram, todos os zeus da vida lá vão morrer, porque aquela terra é nossa, Deus deu essa terra. O tempo de chorar bastou, não é mais agora. Chegou o tempo de alegria, o tempo de sorrir, o tempo de regozijo, porque o próprio salmista, ele declara sobre isso. E Isaías 61 vai dizer que ele vai remover toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, toda a nossa vergonha. E no lugar da vergonha haverá dupla honra, sabe? Chegou o tempo da dupla honra chegar sobre as nossas vidas. Mas isso só vai acontecer se nós nos posicionarmos, sabendo que aquele que começou a obra, ele é fiel para completar. Amém. Posicionamento.
Amém. Vai falar, Arthur? Não, pode seguir você, cara. Pode Não, seguir você. O Wilson tocou num ponto, cara, que me fez correr para um texto aqui. O Wilson citou, né, o exílio babilônico. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Aí eu vim para Ezequiel 43, né? Ezequiel 43, a palavra diz o seguinte, ó. Então o homem me levou ao portão, o portão que dá para o leste. E eis que do lado leste, vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então eu caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pelo portão da porta ao leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Esse texto ele foi escrito no exílio. Esse texto ele foi escrito quando o templo estava no chão. Esse texto foi escrito quando boa parte dos moradores de Jerusalém estavam cativos na Babilônia. Esse texto foi escrito quando as esperanças daquele povo haviam sido completamente ceifadas, em referência a um futuro, em referência a um legado, em referência a gerações futuras habitarem na terra que Deus havia preparado para eles. Mas esse texto foi escrito dentro de uma dimensão de promessa. Deus prometendo, assim como o profeta Zacarias, lá no capítulo 8 do seu livro, promete que o tempo da restauração e das crianças correrem nas praças e dos velhos sentarem para dar os seus conselhos nas praças de Sião, esse tempo voltaria, esse tempo viria à tona mais uma vez, sabe? É bem aquilo que o Wilson falou agora há pouco, aquela frase que você lembrou, Arthur, os nossos olhos, nós vamos pisar onde os nossos olhos nos levarem a alcançar, né? E a promessa para o povo que estava na condição de exílio é a promessa de que o Senhor encheria o seu templo com a sua glória. E, de fato, se a gente for ver a promessa lá em Ageu, é que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a glória da primeira casa, né? Então, de fato, querido, querida, você que ouve a gente, assiste a gente nessa ocasião, e que porventura esteja passando por um momento de exílio, por um momento de domínio da Babilônia sobre a sua vida, um momento de escravidão, momento no qual as situações parecem amarrar as suas mãos e os seus pés. Escolha olhar para a promessa do Senhor, de uma glória maior, de uma libertação, de um futuro que tenha condições de deixar um legado plantado, né, de um futuro de vitória e de um futuro preparado pelo Senhor, que é o Senhor da vida. E vamos lembrar uma coisa, né? O que eu gosto muito de ouvir também lá na nossa igreja, o Senhor ele já teve no seu final. E a palavra do Senhor diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Ou seja, se você entender que ele já esteve no teu futuro, meu amado, você vai entender por que o povo, eles ficaram como quem sonham, porque eles vão entender os sonhos restaurados, sabe? Tem aquela música, se eu não me engano, da Ludmila Feber, que ela fala, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, que você possa ter essa canção como um hino de louvor na sua vida mesmo, sabe? O Senhor restaurando e o Senhor fazendo os teus sonhos prosperarem. Você pode ter passado por um vale, pode ter passado por uma situação adversa. Ei, mas eu tenho uma boa nova para te dar. Ele renova os teus sonhos. E você vai ficar como quem sonha, rindo, adoidado. E sabe da maior, as pessoas vão perguntar, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Sabe? O Senhor mudando a tua sorte. Isso pode acontecer literalmente da noite para o dia. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus pelo mas. Vocês estavam falando, quando o Lucinho estava falando, Paulinho, eu ia emendar, mas aí eu deixei você falar na frente.
Deus te trouxe esse texto, Deus me trouxe uma canção. Uma canção que estava já há algum tempo adormecida aqui. Calma, É hoje, é hoje. Eu não Ele vou canta. cantar, É hoje. não vou Tá vendo? cantar. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o Uma dia. canção, uma canção que falou no ano de 2006, muito forte no meu coração, que é de um Cedo Diante do Trono, 7, Santo Angrato, chamado Esperança. Essa música, naquela ocasião, assim, tocou o coração de muita gente. E eu queria ler um trechinho dela, só que diz assim: quando os meus sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás, e a tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Que você saiba lidar com os momentos de adversidade, mas principalmente que você aprenda a louvar a Deus mesmo no meio da tempestade, porque a paz dele vai invadir o seu coração, com a certeza de que ele perto sempre estás. Gente, que bate-papo maravilhoso esse, hein? Puxa vida, quanto mais a gente vai aqui desenvolvendo, a coisa vai ficando cada vez mais gostosa. Mas a gente vai precisar acabar. Puxa vida, puxa vida, puxa vida. Hashtag chateado. Tá muito gostoso isso aqui, cara. Tá muito gostoso mesmo. Mas chega ao fim mais uma parola número 56. Chegamos ao fim do tema, então, Deus e o sofrimento. Se essa série de parolas foi importante para você, curta os nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com as pessoas que você ama. Isso pode estar alcançando um número muito grande de pessoas, isso pode estar transformando a vida de muitas pessoas. E esse é o desejo do nosso coração. Nós não fazemos isso para nossa honra, para nos exaltar, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não é verdade, meninos? Amém, amém. Amém, desse jeito. Então, muito bom. Então, não esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no Spotify, também em formato podcast. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, com um tema novo. Espero vocês e até a próxima. Tchau, tchau.